Aquilo ali apareceu na tela. Está ouvindo? Já está aí, não? Desculpa. Ok, muito bom dia. Aqui estamos nós pela graça de Deus. E vamos orar para nós iniciar nosso culto hoje. Amém. Vamos ter um tempo jóia. Estamos orando para que em breve possamos estar no nosso novo local, pela graça de Deus. Nós estamos todos de branco hoje para cantar. Tudo de azul. Pastor Cleber está de cor diferente, né? Amém? Vamos orar então para nós iniciarmos. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esta manhã. Em nome de Jesus, obrigado porque nós podemos contar com a sua presença em nossas vidas no dia a dia. Sabemos que o Senhor tem um plano para as nossas vidas neste momento e que o Senhor está trabalhando para que nós possamos usufruir daquilo que o Senhor tem preparado de antemão para cada um de nós. Te louvamos porque podemos contar com sua direção, podemos andar debaixo das suas vistas e podemos, ó Pai, contar com as misericórdias do Senhor que renovam cada manhã em nossas vidas. Toda honra, toda glória e louvor seja dada a Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Espírito Santo, tenha a liberdade de falar aos nossos corações nesta manhã, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Então vamos louvar o Senhor e vamos começar com maravilhar. Deixa eu ver, pastor. Tira um. Então vamos. Tua beleza é indescritível, difícil de expressar. Tuas obras são incompreensíveis. Ninguém há como tu, Senhor. Quem poderá entender tua sabedoria? Quem poderá medir teu profundo amor? Tua beleza é indescritível, majestade entronizado estás. Maravilhado estou de ti, maravilhado estou de ti. Santo Deus, a quem a glória dou, maravilhado estou, maravilhado estou de ti, maravilhado estou de ti. Santo Deus, a quem a glória dou, maravilhado estou, maravilhado estou, maravilhado estou. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele
Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Amém. Justificado sem merecer, minha culpa coberta está, toda minha dívida já foi quitada na pessoa do Cordeiro imortal. Salvação, só pela graça, um presente incomparável do Senhor, uma cruz coberta de sangue, foi necessária para nossa redenção. Santificado por Jesus Cristo, me achego a Ele, tenho proteção. O inimigo está vencido. Proclamemos hoje a todos salvação. Salvação, só pela graça, um presente incomparável do Senhor, uma cruz coberta de sangue, foi necessária para nossa redenção. Salvação, só pela graça, um presente incomparável do Senhor, uma cruz coberta de sangue, foi necessária para nossa redenção. Foi necessária para nossa redenção. Foi necessária para nossa redenção. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Ótimo. Amém. Vocês duas estão bem afinadas, né? Amém. Aleluia. Vamos orar pelos dízimos e ofertas também e orar para que Deus possa fazer um milagre nessa próxima semana, para que a gente possa ter o nosso local muito em breve, pela graça de Deus. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar diante de Ti o caixa da igreja e pedimos, ó Pai, uma intervenção divina, Senhor, para que possamos ter toda a provisão para termos o nosso local e termos, ó Pai, um livre acesso todos os dias da semana para que possamos trabalhar e possamos evangelizar e congregar as famílias para a glória do Teu nome. Te louvamos, te exaltamos, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. E nós cremos que veremos a bondade do nosso Deus na terra dos viventes,
como o salmista disse em Salmos 27. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Amém? Amém. Hoje estamos aqui pela graça de Deus mais uma vez e eu tenho uma mensagem hoje muito especial para todos nós. Estive conversando com alguns irmãos essa semana e tem algo que nós precisamos entender. Nós sabemos, entendemos, mas precisamos refrescar nossas mentes diariamente com o que nós vamos compartilhar nessa manhã de domingo. Eu sei que muitos irmãos necessitam refrescar suas memórias com as doutrinas que é revelada a palavra de Deus. O que é doutrina? Doutrina são os pensamentos de Deus revelados na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, né? E nós queremos, ser exortados, edificados, motivados pela palavra de Deus no nosso dia a dia. Amém? Amém. Então vamos abrir a Bíblia junto comigo em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, e vamos orar. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por sua palavra, obrigado pelos seus pensamentos revelados, Pai, a nós, homens e mulheres de fé. Te agradecemos por sua graça, por suas misericórdias, te agradecemos por sua presença conosco. Espírito Santo, tenha a liberdade em falar conosco nessa manhã. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém? Romanos capítulo 8, versículo 1. É um versículo maravilhoso para nós. Eu gosto dessa última música que vocês cantaram, Márcia e Violano cantaram nessa manhã. É uma música realmente que tem todo o fundamento bíblico. A nossa dívida foi quitada. Romanos capítulo 8, versículo 1 está escrito: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A nossa vida, o nosso dia a dia, a nossa vida é muito valiosa para Deus. Muito valiosa para Deus. E nós sabemos isso. O grande valor que nós temos diante de Deus, e o inimigo, ele sabe disso também. E o inimigo quer anular algo precioso que Deus nos deu em Cristo Jesus, que é a nossa paz. Aquela paz que excede todo entendimento. Aquela paz de Filipenses 4 que guarda a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Então, o inimigo quer anular, quer que esqueçamos dos princípios bíblicos que geram convicções em nossos corações, que produzem essa paz no nosso dia a dia, no nosso caminhar. Então, muitos de nós, como filhos de Deus, e essa palavra que eu queria hoje, autossabotagem. Eu fui pesquisar sobre autossabotagem. Autossabotagem fala que de um comportamento consciente ou inconsciente de colocar obstáculos nas coisas no dia a dia que nós realizamos. Obstáculos. Não vai dar, não consigo, não posso. E sabe, às vezes, essa é a nossa realidade. Eu falo como pastor e minha realidade também. Às vezes nós ficamos nos sabotando no nosso dia a dia, sabendo o que é certo a fazer, devemos fazer, mas procrastinamos. Ficamos adiando. E sabe, e o Espírito Santo, ele chama a atenção da gente. Ele nos constrange, porque ele nos selou, não é verdade? E eu penso que tem algumas coisas que geram autossabotagem. As pessoas sabotam a si mesmas. Como eu falei com algumas pessoas nessa semana, e elas falaram sobre isso comigo, mas falando das situações que elas estavam vivendo naquele momento. E uma das coisas que gera essa sabotagem é o sentimento de culpa, pânico. A pessoa fica com pânico, com medo de arriscar, com medo de ser machucado de novo, com medo de as coisas não funcionar como desejaria que funcionasse, e ficam empacados nas suas vidas. Seja na vida profissional, seja na vida espiritual, principalmente, não
querem mais nada com Deus, não querem orar, não querem abrir a palavra de Deus, não quer estar com os irmãos, não quer congregar, não quer contribuir, não quer evangelizar, não quer... E sabe, porque tem medo ou o sentimento de culpa que gerou no passado algum fracasso, alguma situação que gerou algo que a pessoa se condenou e acha que hoje não pode ser usada por Deus como era usada antigamente. E sabe, é uma coisa tão pequena para nós, mas é uma realidade na vida de muitos filhos de Deus, aqui em Belo Horizonte, nesses dias. Essa é a realidade na vida de muitos. Muitos estão se sabotando nesses dias, o seu potencial em Cristo Jesus, no seu dia a dia, estão, sabe, empacados na sua vida com Deus, e não só com Deus, na vida profissional, no dia a dia, estão parados, porque não querem arriscar. Mas, sabe, vivemos dias difíceis. E isso eu quero dizer que a volta de Cristo sabe, é uma realidade para nós também. Jesus está voltando. E quanto mais aproxima a volta de Cristo, mais difíceis as coisas ficarão para todos nós, como filhos de Deus. Imagina os irmãos da igreja primitiva, né? Imagina os irmãos de Tessalônica, que acharam que ia acontecer naqueles dias a volta de Cristo. 2000 anos já se passaram. Nós temos o privilégio de estar vivendo agora, nessa geração, neste tempo. E, sabe, é o tempo da igreja de Laodiceia. A igreja está inchada e rica. E esse é o alvo do inimigo, fazer a igreja ficar cheia de pessoas não nascidas de novo, de pessoas, de crentes que não são salvos. Esse é o alvo do inimigo. E por isso a igreja está inchada, rica, cheia, e Jesus está do lado de fora batendo, querendo entrar, pedindo para entrar. Mas em todas as dispensações, como o Ivan sempre falava, Deus sempre deixa uma palavra sumiu da minha cabeça. Remanescente. O remanescente, como no tempo de Elias, 7.000 homens não se dobraram diante de Baal. Nesse tempo de Laodiceia também tem um remanescente. Aqueles que dão valor à palavra de Deus, que amam a palavra de Deus, que amam as coisas de Deus, que amam o evangelismo, que amam, sabe, ser uma bênção na vida dos irmãos, que amam, sabe, estar sendo um instrumento nas mãos de Deus. Mas muitos desses que amam fazer isso estão se sabotando, estão, sabe, com medo de arriscar, com medo de voltar, com medo de, sabe, ou tendo esse sentimento de culpa que cria um obstáculo para que possa ser usado por Deus no dia de hoje. Sabe, as coisas hoje estão tão assim, suave. Não é? Tão suave, né? As coisas estão suaves, vamos. Mas, sabe, nós precisamos liderar nas coisas de Deus e pensar na coisa. Eu creio que nós somos parte desse remanescente. Nós estávamos falando, essa semana, eu e Elane, sobre a nossa igreja em Baltimore, mas a igreja no mundo inteiro. A igreja nossa, no mundo inteiro, você não vai ver uma igreja assim, imensa, de centenas de milhares de pessoas. Você não vai ver uma igreja, né? Nossa igreja sempre que são igrejas pequenas. O pastor Tibério falou sobre isso. Né? Ele vai ficar lá. Ok. Não, Elane. Tem problema. Ok. O pastor Tibério falou sobre isso. O nosso ministério são formados por várias igrejas pequenas. Igrejas em várias partes do mundo, igrejas de 200, 300, na África tem muitas igrejas maiores, né? O pastor Clipe e a Márcia pode falar melhor do que isso, do que eu, né? Porque já viveram lá e estavam lá recentemente. Mas as nossas igrejas, no mundo inteiro, são igrejas pequenas, né? E eu creio que nós fazemos parte desse remanescente, que ama a palavra de Deus, que gosta das coisas de Deus, gosta de evangelizar, mas nós precisamos entender que muitas coisas pequenas impedem-nos de ser uma bênção dentro do nosso ministério, dentro da nossa igreja, dentro do nosso dia a dia, né? Coisas pequenas nos atrapalham, que nos fazem
ficar sabotando a nós mesmos. E isso é uma realidade em nossas vidas, em todo sentido, né? Mas sabe, interessante, porque nós podemos liderar com as coisas de Deus, lembrando que já foi resolvido a questão que impedia-nos de ter um acesso ao trono da graça. Né? Culpa é um fardo pesado. Coisas tão pequenas, mas é um fardo pesado. E muitos de nós ficamos arrastando esse fardo para cima e para baixo, e justificando estar empacados, sem procrastinar as coisas, decisões, por causa desses fardos, que são pesados. Jesus disse em Mateus 11, 26, 28 a 30, que o meu jugo é suave, né? O meu fardo é leve, por causa da obra consumada por ele na cruz. Né? A culpa é um sentimento que leva muitos de nós a viver introspectivos. Né? No dia a dia, sabe, fica vivendo para dentro de si mesmo, com medo, com pânico, e de poder estar diante das mesmas situações que tiveram no passado. E isso é um fato na vida de muitos dos filhos de Deus aqui em Belo Horizonte, onde nós vivemos, né? Onde nós estamos ministrando. Né? E essa introspectividade, por falar assim, leva a pessoa a ser pessimista. Fica, sabe, tem medo, tem pânico. E isso muitas vezes gera esse sentimento de culpa. Né? E nós precisamos liderar com isso. Nós podemos prejudicar nós mesmos se nós não, sabe, irmos diante de Deus e de permitir que Ele traga essas coisas em nossas vidas, no nosso dia a dia. Em Salmos 38, o salmista diz o seguinte, Salmos 38, versículo 17 e 18, o salmista diz: pois estou prestes a tropeçar, a minha dor está sempre perante mim. Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Olha, o salmista aqui está falando algo assim do profundo, assim, de dentro do seu coração. Olha, ele falou: estou prestes a tropeçar. A minha dor está sempre perante mim. Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Nós sabemos o que Davi fez, nós sabemos, né, como Davi agiu, e ele ficou praticamente um ano, né, desviado literalmente. Né? Nós vemos Davi, quando ele estava na parte mais baixa da terra, ele lutou com Golias e prevaleceu. E quando ele estava em cima, em tudo certo, no mais alto, no palácio, ele estava, é o momento que ele estava mais fraco, fragilizado. Foi o momento que ele cometeu um erro, porque ele viu Betsabá lá de cima, tomando banho embaixo, e cometeu um crime. Quando ele estava embaixo, né, no vale, na parte mais baixa, foi quando Davi estava mais forte. Quando ele estava em cima, no lugar mais alto, ele estava fragilizado, fraco. E foi quando ele cometeu um grande erro. E ele disse, né, eu estou prestes a tropeçar, a minha dor está sempre perante mim, confesso a minha iniquidade, suporto a tristeza por causa do meu pecado. Lá no capítulo 32, falando quanto eu calei, envelhecer os meus ossos. Envelhecer os meus ossos. Né? Nós precisamos, sabe, pensar com Deus e permitir que Ele trata as nossas vidas, coisas pequenas que impedem-nos de prosperar dentro do chamado. Não estou falando de finanças, estou falando de nossa vida mesmo com Deus, que é valiosa. E o inimigo quer tirar a nossa paz. Ele quer gerar conflitos para que nós ficamos introspectivos, pessimistas, sabotando a nós mesmos, prejudicando a nós mesmos e os nossos familiares também. Por isso, Paulo disse: uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que para trás ficaram e avanço para as que estão adiante de mim. A autossabotagem acontece porque a pessoa tem tanta culpa que
se condena em pequenos detalhes. E essas condenações geram muitas vezes pânico na vida das pessoas. Olha, a carne, a velha natureza e o mundo aponta para nós e diz o quê? Culpado. Exato, culpado. Mas Deus aponta para a cruz e diz o quê? Perdoado. Nós somos perdoados. Perdoar é algo maravilhoso. Algo que nós precisamos pensar no dia a dia, o que envolve o perdão as nossas vidas, o que envolve, quais são as doutrinas que envolvem o nosso perdão, sabe? Deus, né, o desejo de Deus foi sempre nos restaurar. Em Gênesis capítulo 3, versículo 21, rapidinho, nós não vamos demorar muito, mas eu quero falar sobre isso, porque, sabe, é a realidade de muitos dos filhos de Deus aqui em nossa cidade, nesses dias. Em Gênesis capítulo 3, versículo 21, quando Adão e Eva erraram algo, né? Erraram algo, eles logo fugiram, esconderam de Deus, e Deus procurou Adão e Eva. Deus procurou Adão e Eva, né? E no versículo 21 está escrito: fez o Senhor Deus vestimentas de pele para Adão e sua mulher e os vestiu. Houve um sacrifício, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. E foi derramado sangue, foi feitos vestes para Adão e para Eva. Sabe, amados irmãos, mesmo quando nós desistimos de nós mesmos, Deus não desistirá de nós. E Deus quer que saibamos isso no nosso dia a dia, que Ele não desiste de nós. Ele está sempre nos procurando, Ele está sempre atrás de nós, e o desejo dele é restauração, e o desejo dele é que possamos estar juntos, como o corpo de Cristo, amando uns aos outros, servindo uns aos outros, vivendo a vida cristã intensa. Esse é o desejo de Deus para nós. Deus continua nos amando e quer que saibamos que Ele não desistirá de nós. Ele não vai desistir de nós. Mesmo quando nós já desistimos, quando algo está errado, precisa ser consertado. Adão errou e estava com um problema. Ele fugiu da presença de Deus. Nós sabemos quando estamos escondendo de Deus. Nós sabemos, todos nós sabemos, porque nós temos o selo do Espírito Santo em nós. O selo do Espírito Santo, o Espírito Santo nos constrange. Deus sabe quando nós estamos fugindo dele, escondendo dele. Deus resolveu o problema de Adão e Eva, sabe, sacrificando um animal, fazendo as vestes para Adão e Eva. Deus não nos fez para nós pagarmos pelos nossos pecados. Ele pagou pelos nossos erros. Ele pagou pelos nossos pecados. Em João 19:30, eu penso que essa é a parte mais deliciosa dessa mensagem de hoje. Deliciosa. Olha, em João 19:30, Jesus gritou: está consumado. Está concluído, terminado. Sabe essa palavra consumado no grego? Tetelestai. Significa a dívida foi paga. A dívida foi quitada. Hoje, Elane e a Márcia cantaram aqui, né? Justificados. Né? Toda a dívida já foi quitada. A dívida foi quitada. Quando Jesus gritou, tetelestai, na cruz, os judeus, aquelas pessoas, eles sabiam, entendiam o que Jesus estava falando ali naquele momento. Porque naquele momento, sabe, tetelestai, a dívida foi paga. Quando um judeu daquela época, né, ele errava, ele cometia um crime, né, o juiz, ele ia até o juiz tinha uma ficha e anotava o crime daquele judeu ali e colocava a pena que ele deveria cumprir. E se ele tinha muitos crimes, era preenchida aquela folha. Uma por uma. A dívida daquela pessoa era anotada. E, de acordo com que ele fosse pagando, quitando a pena, o juiz ia colocando pago na frente, e, por final, quando terminava de quitar, ele batia um carimbo. Tetelestai. A dívida foi paga. A pena foi excluída. Não,
Não há mais condenação para essa pessoa. Tetelestai, a dívida foi paga. Entregava esse papel para a pessoa. Então, quando Jesus gritou, tetelestai, os judeus logo, opa, tem algo acontecendo aqui. Quando nós nascemos, até varia por muitos de nós, 5, 6 anos, 7 anos, nós recebemos uma ficha também. Quando nós entendemos o que é pecado, o que é erro, né, foi começar a descrever ali nossos erros nessa ficha. Né, em alguns casos, da Elaine foi só um pouquinho. No meu caso, nossa, dobrava e dobrava e dobrava. Né? A ficha nossa foi escrita, foi sendo escrita. Sabe? O documento que essa pessoa recebia lá no tempo de Israel chamava escrita de dívida. Escrita de dívida. A escrita de dívida, nossa, começou a escrever no momento que nós começamos a errar. E as ordenanças também, foi colocado por nós vários tipos de ordenanças que nós não cumpríamos. E foi colocado e foi nessa ficha, foi crescendo. Mas sabe uma coisa fantástica? Que quando nós ouvimos a mensagem da obra consumada, nós nascemos de novo. Essa ficha, essa escrita da dívida que pesava contra nós, foi cancelada. Jesus colocou um carimbão nela. Tetelestai. A sua dívida foi quitada. Olha comigo, Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2. Vamos ler junto aqui Colossenses 2? Vamos ver se nós estamos afinados igual a Ilane e a Márcia cantando hoje. Né? Vamos ler junto aqui. Colossenses 2, versículo 13 e 14. Vamos lá. 1, 2 e... E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida. Opa, peraí, olha, vamos ler de novo. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Uau! Olha só que fantástico. Encravando onde? Na cruz. Tetelestai. Todas as ordenanças, todas as escritas da dívida que pesava contra nós. Tetelestai. A dívida foi paga. A dívida foi quitada. O sangue foi derramado. Sabe, a pena que era, desfavorável a nós foi cumprida. A nossa dívida, que era impagável por nós, Jesus pagou em nosso lugar. Na cruz, ele morreu a nossa morte. O sangue de Jesus foi derramado uma única vez por todas. Hebreus 9, 26. Uma vez por todas. Hebreus 10, 12, 14, 16. Uma vez para sempre. Ele pagou a nossa dívida. Perdoado. Não há mais condenação. Não há mais culpa. Tetelestai. A nossa dívida foi paga para sempre. Deus nos amou de tal maneira que ele deu Jesus, o seu Filho unigênito, e quitar a nossa dívida. Toda a culpa, todas as ordenanças que caíam sobre nós. Uau! O sangue de Jesus nos purificou. Fomos justificados. Declarados justos. 1 Pedro 3, olha comigo. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. O justo morreu por nós, que éramos injustos, para que nós tornássemos justos diante de Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. 2 Coríntios 5, 21.
Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha, amados, a nossa ficha diante de Deus está limpa, branca, como a neve, e sabe, em papel impermeável. Impermeável. O inimigo tenta correr lá e anotar. Olha lá, você errou. O papel impermeável, a tinta, o fluido não entra. Não entra. Não consegue escrever. Então o inimigo tenta escrever lá, mas está limpinha a nossa ficha diante do Senhor. Perdoados. Não há mais condenação. A nossa dívida foi paga. Tetelestai. Nós temos o carimbo da obra consumada por Jesus no Calvário. Não há mais condenação. Impossível nós termos uma ficha suja de novo diante de Deus, porque Jesus nos lavou. Fomos regenerados, lavados, justificados. Romanos 3, 25, 26. Justificados, pois, mediante a fé. Né? Romanos 5, 1 e Romanos 3, 25, 26. Pela fé, pela fé no sangue de Jesus, fomos justificados gratuitamente. Essa frase é do Ivan, né? Pegou um resumo do versículo 25 e 26. Justificados, pois, pela fé no sangue de Cristo, fomos justificados gratuitamente. Gratuitamente, justificados, declarados justos, regenerados, lavados pelo sangue de Cristo, purificados, tendo a propiciação dos nossos pecados na cruz do Calvário. A pena que cairia sobre nós caiu sobre Jesus Cristo. Foi expiada a nossa culpa. Nós fomos, purificados, santificados, nós fomos feitos novas criaturas. Pastor Stevens falou, nós temos, no momento que nós nascemos de novo, Deus nos deu um novo começo, uma nova família, uma nova esperança, uma paz que vai além do nosso próprio entendimento. E essa paz o inimigo quer roubar de cada um de nós. No dia de hoje, no nosso dia a dia, nos relacionamentos entre marido e mulher, mulher e marido, entre os filhos, entre os vizinhos, entre os irmãos da igreja, entre os funcionários, no trabalho, o inimigo quer roubar essa paz. E ele quer gerar culpa, condenação, ele quer falar que a nossa dívida ainda está lá, quando não está mais, já foi quitada. Não há mais condenação, não há mais culpa. Deus provou o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8. Olha, a nossa dívida foi paga e o preço foi o sangue de Jesus. Está quitada, está limpo. Nossa ficha está limpa, não há mais condenação. Fomos purificados, regenerados, lavados pelo sangue de Jesus. Temos a garantia de vida eterna. Então, nós estamos aqui, provisoriamente. A qualquer momento, Jesus pode voltar. Mas enquanto ele não volta e ele está voltando, nós vamos ter um compromisso, primeiro, com Deus e com as coisas de Deus. Vamos voltar a congregar, vamos voltar a estar juntos em um lugar, vamos poder voltar a contribuir, evangelizar, poder estar juntos, poder, festejar a vida de Deus em nossas vidas no dia de hoje, nesses dias que antecedem a volta de Jesus. Olha, amados irmãos, não se sabote. Autossabotagem. Criar empecilhos para fazer as coisas que nós sabemos que devemos fazer. Não vou na igreja, eu vou deixar para ir na semana que vem, na outra semana, na outra, eu vou deixar fazer isso, eu não vou no evangelismo, eu não vou visitar as pessoas, eu não vou, eu não vou contribuir, eu não vou fazer aquilo, eu não vou, nós ficamos empacados, parados. Eu estou falando isso com relação à igreja, mas também com a nossa vida, lá fora também, no nosso dia a dia. Sonhos, desejos, ficam empacados porque, às vezes, nós estamos nos sabotando, prejudicando a nós mesmos no nosso dia a dia. Não há mais culpa.
Não permita que o inimigo jogue o seu passado na sua memória para fazer você ficar empacado. Deixe o que para trás ficou e avança para o que está adiante. Somos parte de um povo peculiar, um povo único, um povo lavado pelo sangue de Cristo. Nós podemos chegar diante do trono da graça e falar: Pai, nós somos o único povo que tem um Deus verdadeiro, que criou os céus e a terra. Hoje, até o arrebatamento da igreja, nós somos o único povo, porque no momento que Deus tira a igreja daqui, o Espírito Santo vai rasgar os céus e levar a noiva e apresentar o noivo. Deus volta a tratar diretamente com Israel. Então nós precisamos, hoje, no tempo que ainda nos resta aqui na terra, tornar-nos disponíveis para que Deus nos use, alimentar nossa fé, termos tempo de devocional, poder colocar disponível, Deus, o que eu devo fazer? Ontem nós estávamos aqui, eu e Elane, na mesa, à tarde, com a palavra de Deus aberta. Eu sou uma pessoa que nós estamos trabalhando nesses últimos dias, e olhando o que Deus tinha para nós poder comunicar com essa pessoa. Então, o que nós devemos fazer com essa pessoa? E o Espírito Santo vai nos mostrando, nos dando direção para fazer isso. Então, mas nós precisamos entender que a dívida já foi paga. Não há mais condenação. Não há mais culpa. Não há mais, pedras em nosso caminho para nos fazer jogar para baixo, nos condenando. Estamos perdoados e perdoados eternamente. Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A dívida já foi paga. Amém. Perdoados e perdoados eternamente. Amém? Amém? Amém. Se você está nos assistindo hoje e ainda não tem certeza da sua salvação, não deixe para amanhã. O tempo é agora. Jesus está voltando. Se você fica procrastinando essa decisão, você pode ficar para trás, porque a qualquer momento Jesus pode voltar. Ou você encontrar com a morte, né? É o que nós não queremos, né? Nós queremos chegar até o dia que Jesus volte. Então, se você ainda não tem certeza da sua salvação, Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. João Batista, quando viu Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus pagou a nossa dívida completa. Mas, a única coisa que você precisa fazer é acreditar. E pegar essa ficha sua, no momento que você nasce de novo, que vai ser impermeável, branca, não vai ter nada para que te condene diante de Deus. Você precisa acreditar nisso. E simplesmente falar: eu quero para a sua vida. Porque Jesus levou sobre si, 1 João 2:2, ele levou sobre si os pecados de toda a humanidade. Nós precisamos crer, acreditar. João disse: a todos que o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. A todos que o receberam. João 1:12. Paulo disse: se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Romanos 10:9. Se você gostaria de ter a certeza de vida eterna, ore comigo agora. Onde você está? E como você está? Fala assim: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor pagou a minha dívida ali na cruz com o seu sangue. Muito obrigado, Senhor, por tão grande salvação. Obrigado, Senhor. Por favor, entre no meu coração, me faz uma nova pessoa. Me dê um novo começo, uma nova esperança, uma nova família. Eu te recebo, Jesus Cristo, como meu Salvador pessoal. Em teu nome, Jesus, eu oro. Amém. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, a palavra de Deus diz que nova criatura é. As coisas antigas já se passaram e tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. 1 João capítulo 5, versículo 11-13, fala que você agora tem a vida eterna. Se você orou assim pela primeira vez, por favor, entre em contato comigo, seja pelo privado aqui do Facebook, seja pelo nosso site, seja pelo Instagram, ou seja pelo YouTube. Fala: pastor, eu orei contigo, recebendo Jesus como Salvador. Eu terei grande alegria em orar por você
e te servir no que Deus nos permite. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, e que essa seja a semana que possamos levantar nossa cabeça e fazer o que está a fim de ser feito com todo empenho, sabendo que não há mais condenação. A pena foi paga, a nossa dívida foi quitada, e que nós podemos andar em novidade de vida, desfrutando da graça, das misericórdias do Senhor, que renovarão cada manhã em nossas vidas. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém.